E iniciamos. Então, boa noite a todos. Quem chegou por último, né, aí dentro, entrando na sala, meu nome é Alana Neco. Eu sou graduanda de Geografia da Universidade Federal do Ceará e vou estar aqui com vocês nas aulas de Geografia. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a geografia. Então, quando o pessoal estiver entrando, eu vou estar fazendo essa saída, mas vai dar tudo certo. Então, hoje a gente vai ver geografia. Para quê? Então, tudo que vocês forem estudar a partir de agora, né, nesse movimento de estudar para o Enem, estudar para os vestibulares, é importante você se questionar para quê? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou estudando para essa prova? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático e esquecendo de questionar aquilo que a gente está fazendo. Então, é importante, a geografia, ela traz isso, esse questionamento, ela questiona muito o meio social e também as relações sociais. Então, é importante, a partir de hoje, né, vocês fazerem esse exercício, né, se questionem sempre o para quê. Não é nem tanto o porquê, é o para que fazer determinadas coisas. Então, na geografia, né? O que é a geografia? Aqui eu trouxe esse conceito, né, que é a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem e suas causas e relações. Então, a geografia, quando ela nasceu um pouco assim, desassociada, né? Então, existia aí uma parte da geografia que estudava a Terra, mas aí já existia uma outra ciência que era a geologia. E aí ela começou a estudar o meio social, mas já existia outra ciência, que era as ciências sociais, que estudava o meio social. Então, a geografia ia estudar o quê, né? Como foi que surgiu essa ciência? Então, ela vem trazendo esse estudo do meio, esse estudo do espaço geográfico e as relações, tanto social, ela vem fazendo essa junção do estudo do meio natural com a relação do estudo do meio humano, né, das relações sociais com o meio humano. Por isso que é uma ciência muito interessante para estudar os problemas ambientais, já que eles existem, né, acontecem não só de forma ambiental, mas também com essa pegada do homem, né, antrópica. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone que a gente vai respondendo, tá bom? Então, a gente tem aqui os dois pais da geografia, que é o Carl Ritter e o Alexandre von Humboldt. Então, ambos começaram a pensar a geografia enquanto ciência. Mas antes disso, eles eram os chamados naturalistas, né? Não sei se vocês lembram aí na filosofia que existia essa categoria. Humboldt, por exemplo, ele viajava demais. Ele viajava para todos os países, ele queria conhecer muitas espécies de animais, de árvores, de clima, de cartografia. Então, ele mexia muito com essa área mais viajada da geografia. Já o Ritter, né, que é esse moço aqui, ele já era mais de que a gente chama de gabinete, né, de escritório. Ele era mais de ler, de discutir, de dialogar, de escrever. Ele ficava mais adepto à academia. Então, quando a gente estuda a geografia, a gente percebe essa dinâmica. Não sei se vocês estão começando a perceber agora ou já tem essa percepção. Então, a gente estuda desde o clima, de algo que é mais ambiental, como o urbano, que é algo mais humano. Então, isso se dá até mesmo pela construção da geografia enquanto ciência. E aí, dentro dessa dinâmica da ciência, a gente tem as escolas de pensamento. Então, quando vocês estudam na sociologia, na filosofia, vocês têm muito esse conhecimento das escolas, que era uma galera intelectual, que elas se juntam e começam a discutir entre si, né? Não de briga, né? De bate-boca, mas sim de ideias. De trazer uma ideia aqui, eu pensei isso, eu percebi isso, e aí eles iam ali se comunicando.
Então, a gente teve essas três grandes escolas que influenciaram na nossa ciência geográfica. Mas, professora, por que que a gente está estudando isso? Por quê? E aí vem o para quê? Então, quando a gente estuda a geografia e vem aqueles conceitos de lugar, região, paisagem, que sempre é cobrado, ele não surgiu assim à toa, surgiu a partir dessas escolas. E ainda mais, depois vocês vão ver aí uma frase muito bem conhecida, que a geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, e aí vocês vão entender o porquê que surgiu essa frase e qual é esse contexto. E mais ainda, vocês vão entender como muitas das atividades históricas que aconteceram a geografia foi, infelizmente, responsável. Responsável entre aspas, viu, gente? Então, a gente tem a primeira escola, que é a escola alemã. E aí tem essa frase aqui primordial do espaço vital. Então, quando ele traz, né, Hatzel, ele traz esse espaço vital, ele fala o quê? Que um país, ele só se garante mesmo, ele só tem ali força se ele tiver território. Então, quanto mais território um país ele tem, mais ele tem poder, ele tem dominância. Nisso aí, vocês já estão percebendo ali algo assim, bem parecido com algumas coisas que acontecem na história? Sim, não. Podem falar, gente. Já está aí parecendo com alguma coisinha, né? Então, a geografia de Hatzel, né, vem expressar diretamente um elogio ao imperialismo, como ao dizer, por exemplo, semelhante à luta pela vida, cuja finalidade básica é obter espaço, as lutas dos povos são quase sempre pelo mesmo objetivo. Na história moderna, a recompensa da vitória foi sempre um proveito territorial. Então, vocês lembram, né, aí do imperialismo, que foi quando a Europa, né, ali a Inglaterra, a França, dominou ali os países da África e também da Ásia, repartindo, né, o território dos continentes, a fim de sempre expandir o seu espaço, né? Então, isso vem desde um pensamento geográfico de expansão territorial. E aí vem essa noção de território, e essa noção de território veio surgindo a partir desses pensamentos vindo da escola alemã. Até aí vocês entenderam tudo direitinho? Qualquer coisa podem perguntar. E aí ainda diz mais, né? O progresso significaria o maior uso dos recursos do meio, logo, uma relação mais íntima com a natureza. Então, aqui já vem a ideia da exploração dos recursos naturais, que foi justamente, né, o ápice, né, o combustível para o próprio imperialismo, né? Que o que foi esse imperialismo? Né? Eles só queriam um território? Não, né? Eles queriam ouro, eles queriam diamante, eles queriam jazidas de ferro. Ultimamente, né, quando a gente vê aí da corrida do petróleo, ali na região do Oriente Médio, eles querem o petróleo. Então, esse pensamento, ele vem justamente disso, do conquistar e do poder sobre o território, dentro dessa lógica de o espaço, ele é vital. Então, quanto maior o vínculo com o solo, tanto maior seria para a sociedade a necessidade de manter a sua posse. Então, também é importante a gente pensar dentro do contexto histórico da escola alemã, que a gente tem a Alemanha, enquanto país, se tornando um país. Então, para ela ter uma dinâmica, né, dentro do espaço ali da Europa, ela precisava conquistar espaço. Então, essa foi a lógica primordial, né, da escola alemã. E trouxe aí para a geografia esse primeiro ponto, né, de estudar o espaço, né, de estudar aí a expansão do espaço, né. Então, quando a gente fala desse espaço,
ele é algo um pouco subjetivo, viu, gente? Então, esse espaço que denota tanto o território como também o poder. E aí, quando a gente pensa, né, o que é o poder, né? É algo muito subjetivo, né? Algo que impacta aí aquilo que é dentro de nós, né? Algo que não é visível e tátil, mas é algo que é uma influência. Então, para ter essa relação com o espaço, veio desde o território como também o poder sobre o território. Até aí vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, podem perguntar. Se tiver alguma pergunta no chat, alguém me informa para a gente estar tirando aí as dúvidas. E aí houve a geografia, né, da escola francesa. É importante aqui eu falar que uma escola não foi assim, né? Uma escola começou, aí a outra, aí terminou, e a outra começou. Não. Elas foram acontecendo ao mesmo tempo, só que em diferentes lugares. Nem o filme, né, que tá tendo tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, alguma coisa assim, né? O filme que tá tendo aí no cinema. Então, ela foi acontecendo assim ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, já na geografia da escola francesa, a gente vai ter aqui dois termos, né, o possibilismo e o gênero de vida, que é muito pertinente na sociologia ao Max Weber, né? Se vocês já estudaram sobre, né, já escutaram esses termos, tanto o possibilismo, principalmente o gênero de vida. Então, foi um geógrafo, né, mais lembrado do que se refere à história do pensamento geográfico, e aí ele veio, né, trouxe aí o objeto da geografia, a relação homem-natureza. Aqui no Hatzel, a gente tem a relação só do homem com a natureza, né, diretamente à natureza, não a relação que os dois tinham ali um entre si, era só mesmo ele com o meio natural. Por isso que a gente vai ter aqui, dentro da sua ideologia, determinismo natural, que é aquele, né, que implica aí ao racismo, né, de que pessoas do continente africano, por estarem em determinado local ali, que tem exposição ao sol, são pessoas mais resistentes. Isso é um determinismo natural. Então, ele veio aí, né, banhado dentro dessa ideologia. Já que no Lablache, a gente vai ter essa pegada do homem e da natureza, trazendo aí uma pegada mais humana à geografia francesa. A geografia em si. A geografia aqui do Brasil, que vocês estudam na escola, que a gente tem vivido, traz muita influência dessa geografia francesa. Inclusive, Milton Santos, ele vai trazer aí uma pegada dessa geografia humana. E quando a gente entende geografia, que é essa relação do homem e da natureza, vem aí banhada, né, digamos assim, dentro da escola francesa. Então, aqui ele traz o processo do possibilismo, que o que é, né, esse possibilismo? É essa troca mútua com a natureza. O homem transforma a matéria natural, cria as formas sobre a superfície terrestre. Então, aqui, nesse possibilismo, ele está falando dentro dessa troca. Existe aqui o meio natural e o meio humano. E o humano transforma o natural, e o natural ali dá respaldo ao meio humano. Dentro dessa troca mútua. E ele trouxe uma relação muito importante, né? Que ele vai aí também dar palco, digamos assim, ao neocolonialismo. Então, por isso que há essa história, né, que a geografia servia para fazer a guerra. Então, ele trouxe aí de que a gente tem que mudar o meio natural. E aí veio aí papo de algumas grandes transformações. Ele também trouxe a ideia do gênero de vida para dentro da geografia, que a sociedade busca reproduzir-se sempre da mesma forma. Por exemplo, uma sociedade com escassos recursos disponíveis cria normas sociais para manter o seu equilíbrio. Então, isso traz o quê? A noção social, né? A humanidade, a ideia dentro da geografia. Que se uma sociedade, né, um país,
ele tem recursos escassos, ele deve o quê? Procurar em outros locais esses recursos, porque a sociedade ela vai sendo gerada a partir dos recursos e dos recursos naturais. E esses recursos, eles são necessários para a própria manutenção da sociedade. E aí é que está, né, dentro de uma perspectiva ali europeia, a gente vai ter aí o neocolonialismo, né, novamente, a ida a países dito, né, terceiro mundo, como, por exemplo, o Brasil, os países da América Latina, da Ásia, novamente, da África, em busca dos recursos que são escassos na própria Europa. Então, vocês estão percebendo aí, ó, como a geografia está sempre intrínseca, né, aí está sempre aí dentro dessas discussões mais globais. E isso foi formando o conhecimento geográfico. E aí a gente teve aqui a entrada da geografia americana, né? Os Estados Unidos, ele foi tomando aí espaço. A gente já está aqui, ó, no Richard Hartshorne, já é 1899 a 1992. Então a gente já tem aí passado nessa concepção dele a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a escola alemã, nesses pensamentos, não só da geografia, mas também das ideologias que circulavam a Europa nesse tempo, principalmente ali a Alemanha, a Itália, que estavam se formando países, foram essenciais para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela veio surgir a partir dessa briga territorial do imperialismo e desse neocolonialismo. A partir disso, a gente tem aí a pegada da Segunda Guerra Mundial, que veio nessa noção, né, do arianismo, né, do poder absoluto, do poder supremo ali, implementado pelo Hitler, da supremacia, e não só da supremacia racial, mas também da supremacia territorial, né, de estar ali sempre à frente. Então, tanto a geografia, nesses pensamentos que rondavam a geografia da escola alemã, tanto da francesa, eles veio aí dando respaldo, né, para essas grandes guerras, infelizmente. Então, Hartshorne, ele já vem com essa pegada mais humana, e ele fala, né, que a geografia não devia ser a ciência que busca estudar as relações entre o homem e o meio. Aí ele já traz a geografia dizendo o quê? Ela não deve estudar a área humana, ela deve estudar só as características físicas, né, trazendo aí um pouco de novo a geografia mais para um lado físico, né, de estudar o meio natural. Então ele fala, a geografia deveria realizar diferenciação de áreas, avaliando suas características gerais, específicas, a fim de entender o seu espaço dentro da sua singularidade. E ele traz aí a noção do conceito de região, né, de região, regional. Então, o Hartshorne, ele traz aí essa contribuição à geografia dessa área mais técnica, né, geografia mais tecnicista, que tem que estudar os dados, aí a gente vê aí muito a presença do IBGE, por exemplo, dentro dessa geografia mais pragmática. Então, essa foi dentro dessa concepção que Hartshorne traz, né, para dentro da geografia. Além de trazer o conceito de região, tanto no quesito mais natural, de que a região ela existe por si só, e aí ele traz aqui dentro dessa ideia dele, ou seja, se eu tenho um espaço, né, ali, por exemplo, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce ali nas serras de Minas Gerais e ele desemboca no Oceano Atlântico aqui no Nordeste. Então, esse espaço, né, que o rio vai cortando, ele forma aí um recorte espacial. Então, essa região ali, aquele espaço, ele existe por si só. Aquele recorte existe ali de forma natural. Então, ele traz essa ideia, né, que a região, né, esse fenômeno ela existe por si só, de forma natural.
como também essa região ela pode existir de uma forma das relações de poder. Por exemplo, ali em São Paulo. Em São Paulo, a gente teve ali um boom da indústria, em São Paulo, durante aí o século XIX. Então, ali se tornou, São Paulo, Rio de Janeiro, uma área de uma região industrial, em comparação ao resto do Brasil. Então, aquela noção ali de região, ela se veio a partir das relações que aquele espaço ele foi tendo ao longo do tempo. Então, Radcliffe, ele traz essa concepção para dentro da geografia. E disso tudo, dentro dessa ideia da alemã, da francesa, da americana, foi se constituindo o que é a geografia, né? A geografia é essa ciência que estuda não só o espaço natural, mas o espaço humano, a relação que existe entre esses dois, como também as relações sociais que existem na sociedade, sempre atentando ao mapeamento, à relação de entender os dados em gráficos, por isso que a gente vê muito na geografia gráficos de faixa etária, pirâmide etária, isso tudo vem graças a essa construção da geografia enquanto ciência. Até aí, tudo ok? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, vocês estão tão quietos. Vocês estão quietos assim, vocês estão aprontando, né? Tudo de boa, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Rússia e Estados Unidos, por exemplo, países grandes com grandes poderes. Isso. Essa conquista, né, vem também dentro disso, né? Quanto mais grande o território, ele tem que ter mais expansão de poder, né? Mais relação de poder. E aí, o que é que a gente está vendo hoje em dia, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, voltando à nossa aula, e aí vem a famigerada frase, não sei se vocês já escutaram, né, essa frase, a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E aí eu trouxe esse questionamento, né, será mesmo? E aí esse questionamento, ele é feito por Yves Lacoste, em seu livro que traz, né, aí o nome dessa frase, né, geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Então, surge aí uma corrente contra, né, esses pensamentos dessas escolas que são bem rígidos, bem pragmáticos. A geografia, ela ficava apenas na academia, nas universidades. E aí vem esse movimento da geografia crítica. A geografia que ele traz esse estalo para a geografia que a gente conhece hoje, né, a geografia que a gente estuda, né, que vocês estudam na escola, que vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, ele traz, né, o Yves Lacoste, o saber geográfico manifesta-se em dois planos, a geografia dos estados maiores e a geografia dos professores. Então, ele traz aqui esse pensamento em uma crítica, ou seja, a geografia estava sendo usada pelo Estado, que eram os países, justamente nessa ideia de fazer a guerra. Então, se o espaço é vital, pois a gente vai invadir os espaços, né? E isso era tomada de decisão dos países, né? Principalmente ali dos países europeus. E a geografia dos professores, que era essa que eu acabei de mostrar para vocês, do Hatzel, do Lablache, do Hartshorne, era só pensamentos, ideias, e não chegava ao meio social, a sociedade não participava dessas ideias, dessa construção. Então, a geografia crítica, ela veio nessa quebra, né, com essa geografia tradicional. Para vocês verem, né, a ciência geográfica, ela vem aí dentro de discussões, né, uma ciência, quando ela nasce, principalmente é bom vocês conhecerem, né, esse processo, sempre gosto de trazer, porque vocês querem adentrar o ensino superior. E no ensino superior vocês fazem ciência. E a ciência, ela vem nascendo de contrapontos, né, de brigas, né, digamos assim, de brigas de pensamento, brigas de ideias, principalmente as ciências mais humanas.
na tentativa de sempre ajustar essa ciência ao atual, né, ao cenário atual da história. Como também essas ciências mais técnicas, né, a medicina, o direito, as engenharias, elas sempre estão aí se renovando, e essa renovação, ela se dá dessa forma, de escolas, de pensadores, de um pensador que pensa diferente, já traz aí uma concepção, né, um ideal diferente, e tudo respaldado, viu, gente? Não é só, eu acho, pronto. Não, eles sempre estão aí nesse respaldo, né? Eles estudam, eles sempre estão ali buscando esses interesses dentro da própria sociedade, utilizando dados e utilizando de pesquisas, de métodos. Então, não é feito assim uma ciência do dia para a noite, como vocês estão vendo aqui. É importante vocês saberem, porque quando a gente entra no ensino superior, a gente assume aí a camisa de alguma ciência, né? Dentro das profissões que vocês vão aí pleitar nos vestibulares da vida. Então, Milton Santos, ele traz uma nova perspectiva também da geografia. Ele que é brasileiro, né, bem reconhecido aí no cenário mundial, um importante geógrafo, ele também é formado em Direito, mas ele trouxe aí pensamentos e conhecimentos para a geografia brasileira que são, assim, únicas, viu, gente? Então, é necessário discutir o espaço social e ver a produção do espaço como objeto. Esse espaço social ou humano é histórica, obra do trabalho, morada do homem. É, assim, uma realidade de uma categoria e compreensão da realidade. Então, eles estão trazendo que essa geografia que era feita antes, ela deveria estar aqui no humano, e isso também é trazido a partir dos ideais de Karl Marx, né, do social, da área operária, né, da classe operária, que havia que ter essa consciência de classe, então, eles, né, ali banhados, né, dentro desse pensamento marxista, eles começam a trazer de que essa ciência também deve vir para o meio social, já que é a gente, né, que faz a sociedade acontecer, é as nossas ações, é o nosso trabalho, é as nossas relações um com o outro que fazem a sociedade gerar. Então, essa ciência tem que servir para a gente, né? Então, essa geografia é para quê? É para quem? Então, aí, dentro desse questionamento que surgiu a geografia crítica. Dentro desse eixo também surgiu a geografia cultural, vendo que o espaço, ele também, além dessa organização social, ele também flui o cultural, a religião, a cultura, né, o que é o cultural, né, do deitar na rede, né, aqui no Nordeste, do deitar na rede, do tomar um chimarrão, tomar um banho de praia. A gente aqui do Brasil, né, tem essa cultura de tomar pelo menos 3 banhos ao dia, e o pessoal lá na Inglaterra, né, em países mais gelados, não tem essa cultura. Então, isso também faz girar a sociedade, isso também é geográfico, isso também modifica a nossa relação com o espaço, com o território, né, a gente enquanto sociedade. Então, Paul Claval, ele é esse pensador, né, que foi primordial para essa geografia cultural, trazendo não só o meio social com Lacorte e Milton Santos, mas também o que é cultural. Então, a geografia cultural, né, traz um amplo panorama dos estudos geográficos que elegem a cultura como importante componente nas relações entre homem e o meio das relações sociais. E a gente também tem a cultura aí dentro ligado à relação com o meio ambiente, né? Então, os povos indígenas, os povos mais originários de matriz africana, alguns povos asiáticos, eles têm essa relação com o meio ambiente muito intrínseca, né? Muito ali forte. E isso gera uma relação com o espaço, né? Isso gera uma relação com o território. Então, dentro disso, que a gente viu dessa construção da geografia, surgiu as categorias de análise da geografia, né? Como a geografia, ela percebe o mundo. Então, a gente vai ter aí lugar, território, região, o espaço geográfico e a paisagem. Isso é
cai, né, nas questões de vestibular, cai aí no Enem de vez em quando. Então, a gente tem... Eu trouxe aqui um textozinho, né, para vocês lerem, e vou dar aqui o slide para vocês, né, quando terminar a aula, ele já está disponível. Mas eu não vou ler esse texto aqui, vou falar no Noção maior, porque senão eu vou ficar só lendo o texto e aí a gente perde mais a discussão. Então, a gente vai ter aí a categoria do lugar. Esse lugar, ele é conceituado por vários geógrafos diferentes, mas ele tem sempre essa noção de pertencimento, do que é afetivo. Então, quando você está na sala de aula, por algum propósito, alguma coisa sua, você escolhe sentar num lugar da sala de aula que você se sente mais confortável, ou na frente, ou do lado, ou no fundo. Então, dentro de uma sala de aula, que é um espaço, porque há relação de poder ali com aquele lugar, você passa a escolher um lugar que é só seu. E toda aula você senta no mesmo lugar, porque te traz essa noção afetiva do que é confortável, da sua relação com aquele espaço, que é a sala de aula, você tem ali o seu lugar. Então, aqui nas imagens, eu trouxe a cidade eu acho que é de Salvador, de Recife ou é Salvador, não lembro, deve ter colocado aqui a referência, gente, perdão. Então, aqui a gente tem as cores da casa, a gente vai ter a ladeira. Quando a gente percebe aqui, a gente percebe a arquitetura, e tudo isso, para a população que mora aqui, fazem parte deles se sentirem afeitos ao lugar. Então, quando você pergunta a alguém na sua cidade, aqui vocês estão em várias cidades, né, aqui do Brasil, então, o que te faz gostar da sua cidade, né, o que faz você se sentir parte da sua cidade? E isso é o quesito do lugar, essa relação do lugar. É algo mais subjetivo, né, não é algo muito palpável, né, eu gosto aqui de Fortaleza. Por quê? O clima, as pessoas, a dinâmica da cidade, o que me faz gostar de Fortaleza é muito subjetivo, o que faz eu sentir essa cidade o meu lugar. Da mesma forma, essa parte mais afetiva faz você não querer estar em um determinado lugar, ou não se sentir pertencente a um determinado lugar. Então, esse conceito de lugar tem muito essa ideia do afetivo. Vocês entenderam? Tudo certo? Alguma contribuição a fazer? Podem ligar o microfone. Não. Então, a gente também tem a noção do território. Então, o território... só para complementar aqui que eu coloquei um campo de refugiados. Dentro dessas relações internacionais existentes, né, atualmente, a gente tem a construção de lugares. Isso foi uma das pensadoras, a Doreen Mansey, ela é uma geógrafa, que são espaços construídos, né, lugares construídos. Então, ela traz essa noção dos campos de refugiados. Então, eles saem de um lugar, né, que eles têm ali a sua feição, e são jogados em outro lugar, e ali eles começam a criar uma relação com aquele espaço, e se tornam um novo lugar para eles. Não necessariamente uma afeição positiva, mas é o que as relações globalizadas, sociais, né, do capitalismo, dessa dinâmica política, acabam fazendo com que surjam lugares criados, né, assim, não foi uma pessoa que foi lá, criou um campo de refugiados, não. Houve uma situação que fez com que essas pessoas fossem jogadas em um lugar, e aquele lugar ali por si só foi criado e desenvolvido a partir de uma dinâmica do capitalismo e das relações políticas.
Vocês conseguiram compreender isso? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Vou começar a soltar ele. Sim, não. Nunca. Podem falar, gente. Vocês... Sim, eu já tinha ouvido, sim. Oi? Eu já tinha escutado sobre isso, sim, em uma aula. Eu já tinha escutado sobre... Mas alguém já tinha escutado? Não? Então, dando continuidade, né? O que é o território? Então, o território, ele já é esse recorte espacial que denota o espaço, né, uma relação de poder. Então, não só do poder, mas um poder e uma hierarquia, né, dentro desse território, dentro desse espaço. Então, tudo que a gente está falando faz parte do espaço geográfico, mas há categorias diferentes para analisar esse espaço. Então, quando ele é mais afetivo, né, de pertencimento, a gente percebe ele a partir da ideia de lugar. Quando há essa relação de poder, a gente já usa aí a noção do território, daquele que precisa ser conquistado ou aquele que é roubado, é algo mais físico, né? Algo que é palpável. Então, eu trouxe aqui a noção da Palestina de Israel, que é uma noção vista, né, bem visível do conflito do território. Então, a gente tinha que um território já existente, que era a Palestina, até 1947, que teve a criação do Estado de Israel. Então, o Estado criado em cima de outro território. Então, por isso que até hoje ainda há esse conflito aí dentro desses dois territórios. E aí existe, né, esses territórios mais neutros, territórios mais quentes, digamos assim, que é onde a guerra acontece. E atualmente a gente teve aí uma noção bem visível do que é essa conquista de território. Quando a OTAN, né, ela foi ali, o Tratado, né, do Atlântico Norte, ele foi ali se expandir mais para perto da Rússia, que foi no país da Ucrânia, e aí a Rússia se sentiu mesmo ali atingida de alguma forma, se sentiu lesada com essa expansão desse acordo e iniciou aí uma guerra, né, com a Ucrânia. Então, vem desde de uma expansão de um território maior, que é ali de um acordo internacional, que é esse território mais subjetivo, a um território mais palpável, né, que é ali as relações entre a Rússia e a Ucrânia. Então, isso é geográfico, né? Isso é visível a partir dessas relações de poder do território. A gente vai ter também essa categoria da região, que a gente acabou de ver, né? Que foi trazida aí por Hatshorn. Desculpa atrapalhar a demanda da aula. A aula só vai até as 8h15 ou é que tem outra aula agora de física? Ah, sim. É até 8h15, né? Já estão 8h17. Obrigada aí, né? Desculpa, mas por eu atrapalhar a demanda da aula. Então, a gente finaliza aqui com a noção de... Deixa eu parar aqui apresentar. A gente finaliza hoje a nossa aula com a noção de território. E próxima aula a gente vê região e espaço geográfico e finaliza aí a ideia geral da aula. Então, vocês gostaram da aula? Vou encerrar aqui a gravação. Que eu não sei como encerra, mas eu vou encerrar ela aqui. Então, tenha uma boa noite. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. E até quinta-feira, viu, gente? Tudo bem aí o horário, né? Eu sei que eu gosto muito da geografia, então... Então, até a próxima. Beijos e boa noite, gente. Vou encerrar a gravação.